ter termos de compromisso assinados também não era uma exigência, mas acaba que já é uma realidade dessas instâncias, né? Questionário sobre as ferramentas de gestão e participar de uma oficina de remapeamento realizada pela IGR acaba se tornando uma coisa muito simples, né? Dentro do que a gente já tinha aí para fazer. E eu sempre gosto de falar e deixar bem claro que para a gente trabalhar na instância de governança, principalmente quem está na gestão dessas instâncias, tem que ter bem claro o que uma instância de governança é e o que ela não é, né? Isso acaba se confundindo muitas vezes. Então, uma instância de governança regional, ela não é um pacote turístico finalizado. A gente pode roteirizar essa região. O Circuito do Ouro ele foi roteirizado, o que não significa que a gente vende pacotes turísticos, a gente não comercializa, né? A instância de governança regional ela não é gerenciadora de despesas e investimentos públicos. Então, tem uma parte ali que a gente vai trabalhar a regionalização, mas o município ele é responsável pelo orçamento dele, né? E pelo investimento que ele vai fazer. Não é operador receptivo. A instância de governança não vende e não opera pacote. E o que ela é? Ela é a caracterização de uma política pública, né? Tanto melhor se for a federal, a estadual e a municipal. A prerrogativa de uma instância de governança, de uma instância de governança regional é que ela agrupe municípios de uma mesma região geográfica, que tenham ali afinidades históricas e geográficas e ambientais e econômicas. Isso aí acaba que acontece naturalmente. Não sei aí para vocês, como o Diego falou, que vocês têm uma distância muito grande de uma região para outra, se vocês conseguem agrupar essas atividades econômicas, né? Para a gente aqui em Minas isso acontece de uma maneira muito, muito clara. Por exemplo, a região do Circuito do Ouro ela é essencialmente uma região mineradora, uma região que vive de minério de ferro. E tem que ter um planejamento orientado para o desenvolvimento do setor. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não está falando apenas de promoção turística e de geração de fluxo turístico. Isso aí fica ok para todo mundo, né? Bom, e aí eu criei esse diagrama aí, que a gente vai ficar aí agora nele, falando todas as interfaces e todas as nuances que vão passar pela gestão de uma instância de governança. Deixa eu colocar aqui de lado. Depois, se vocês quiserem, gente, eu disponibilizo a apresentação, tá? Então, para a gente ter uma instância de governança que efetivamente aconteça, né? Tanto no ponto de política pública, de gestão e de execução, eu entendo que ela tem que passar por esses pontos todos aqui. Primeira parte de tudo, gente, são as pessoas, né? Então, turismo a gente está falando de pessoas, né? Em todas as suas instâncias, e não existe gestão, não existe região turística se a gente não tiver pessoas à frente dessas regiões, porque são as pessoas que criam, que planejam e que executam. Só que essas pessoas, elas precisam de estar bem distribuídas dentro de uma realidade e de uma estrutura ali, por mais simples que ela seja, né? Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, lá no Circuito do Ouro, até o momento que eu saí, até hoje, né, porque eu estou sempre em contato com o pessoal, a gente sabe que tem função ali para ter pelo menos mais uns 3 ou 4 funcionários, mas cada funcionário sabe quantas funções que está assumindo. Isso é importante porque à medida que aquela instância for crescendo, ela vai conseguindo encaixar as pessoas e as competências certas nos locais certos, né? Então, quem que forma essas instâncias de governança? São os conselheiros, e aí a gente está falando tanto de iniciativa pública quanto privada. Na experiência que eu tive, eu acho que funciona muito mais a instância que roda efetivamente com o poder público e que aciona a iniciativa privada em determinados momentos, tá? Pelo ritmo, né? O objetivo é o mesmo, mas o ritmo dessas estruturas são ritmos diferentes. Pela direção, que precisa de estar efetivamente envolvida ali com as ações da instância de governança, e não existe uma forma da gente trabalhar a regionalização se não tiver um corpo executivo e técnico, né? Assim, não dá
Eu, pelo menos, não vejo uma forma que a gente tenha um secretário de município que já tem uma infinidade de coisas para fazer, assumir ainda a parte executiva e técnica da instância de governança, né? E aí, para isso, a gente precisa que as pessoas estejam motivadas, né? Tanto a gente que trabalha, para a gente conseguir levar essa motivação para quem está lá na ponta, para quem está lá na base. E aí a gente precisa de verificar mesmo, de ser bem sincero sobre o que motiva as pessoas, né? O que motiva as pessoas? Vão ser as políticas públicas. Para quem está no executivo, a remuneração ela é importante. Para quem está lá na cidade, ela precisa de sentir que a instância atua de alguma maneira dentro daquele território, né? Então, a gente precisa de perceber quais são as motivações de cada um que está envolvido nesse sistema aí que é tão complexo. Tá ok até aqui, gente? O outro ponto importante, se a gente está falando de uma região turística, a gente tem que ter atrativos, equipamentos e serviços turísticos. É muito óbvio, né? Mas às vezes a gente sabe que tem, mas a gente não tem isso tudo estruturado. Então, é importante que a região entenda tanto as ofertas locais quanto a oferta regional. Por que é importante entender as ofertas locais e também a regional? Porque às vezes elas vão ser diferentes, né? Então, vocês têm grupos aí, vocês têm regiões aí com 12 municípios. Eu falo aí com 99% de certeza que nos 12 municípios vocês não têm uma oferta turística idêntica, não é isso? Então, é preciso perceber aí quais as ofertas que vão se consolidar como regional para chamar para o município. E é nessa hora que o gestor municipal vai conseguir perceber a diferença entre a gestão local e a gestão regional, né? Então, por exemplo, um exemplo aí, falando de promoção no Circuito do Ouro, foi a roteirização. Quando fala de Circuito do Ouro aqui em Minas Gerais, as pessoas só entendem histórico-cultural. Né? A gente fala Circuito do Ouro, mas só escuta Ouro Preto, né? Ouro Preto, Mariana, Congonhas. São 15 municípios que estão dentro da região. Então, qual foi a alternativa que o Circuito do Ouro encontrou? Segmentar. Então, a gente percebeu, fez um recorte geográfico ali, percebemos quais que eram as principais ofertas turísticas em cada município. Percebemos que essas ofertas conversavam geográfica uma com as outras e a gente criou 4 roteiros, né? Então, histórico-cultural está ali concentrado no Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Ouro Branco, que é a proximidade geográfica. E aí a gente conseguiu colocar um holofote em outros segmentos que não eram percebidos dentro da região. Turismo religioso, né, que a gente trabalhava só sazonalidade, Semana Santa, Corpus Christi, estava ok. Mas tem inúmeras festas religiosas que acontecem dentro da região. Tem 2 santuários, um estadual da Padroeira de Minas Gerais, está dentro da região do Circuito do Ouro. Pra vocês terem ideia, esse santuário ele recebe 500 mil pessoas por ano. E um outro santuário está na outra ponta, que recebe 80 mil pessoas. A gente está falando de 500 mil de pessoas circulando ali, que não eram pensadas do ponto de vista regional e de circulação, né? A gastronomia, né? A gente fala muito de gastronomia em Minas Gerais, mas é uma coisa que é muito pulverizada. Então, a gente vai ter gastronomia em todos os municípios? Vai ter, mas a gente colocou o holofote em cima de 5 municípios, que é onde a gente tem polo de cerveja artesanal, que é onde tem pastel de angu, que é onde a gente tem outras questões gastronômicas e culinárias que vão além do que eu falo, além do pão de queijo e do feijão tropeiro, que é que todo mundo acha que tem em Minas Gerais, né? As trilhas também, turismo ecológico trabalhado em outro roteiro, e um outro específico que trabalha tropeirismo, isso tudo que envolveu a ruralidade e os tropeiros no Circuito do Ouro. Isso daí só foi possível quando a gente voltou o olhar para as ofertas locais e percebemos quais afinidades que tinham entre um município e outro para a gente criar a oferta regional. Então, a gente saiu de um patamar de só oferecer histórico-cultural para oferecer ali 5 segmentações que a gente trabalha, mais ou menos, 5, 6 segmentações que são trabalhadas, né? Só assim que é possível entender o foco do planejamento. Eu penso que isso
Oi, Fale. Ângela, boa tarde. Aquele cara lá que vende as telhas, Não entendi. como que tá? Hein? Ele tá com telha ainda para vender? Elisângela, Se telha é seu térmica. microfone está aberto. Deu aí? Oi, Isabela. Pode Tá continuar, escutando? já desativei o som. Uhum. Tá. Era pergunta? Não, né? É importante ter esse entendimento de oferta para entender o foco do planejamento, né? E da distribuição de fluxo turístico e de serviços. Outra coisa que é muito importante pensar, isso daí eu falo assim, muito mais a questão de estruturação, de parceria com as prefeituras. Às vezes, uma região turística, ela não precisa necessariamente ser uma região de visitação turística, né? A prerrogativa da região turística não é que ela tenha proximidade entre os municípios. Então, uma região turística, ela pode não ser uma região de visitação, ou alguns municípios que compõem essa região podem não ser municípios de visitação, mas que eles contribuem fortemente para a economia do turismo no geral. Quem que são? O que seria essa região? O que ela ofereceria? Ela pode oferecer insumos para a cadeia produtiva do turismo. Então, a gente está falando, por exemplo, de um SEASA regional que possa fazer distribuição de hortifruti para a região. A gente está falando de empresas que possam fazer distribuição, sei lá, de amenities para os hotéis, de enxoval. A gente está falando da própria produção associada à agricultura familiar, que talvez num primeiro momento não consiga estar aberta para visitação, né? Vamos supor, você tem uma fazenda ali que no primeiro momento ela não consegue se abrir para visitação, mas ela pode criar uma linha de produtos ali para atender os hotéis e restaurantes daquela região, movimentar a economia e sim ir se estruturando como atrativo turístico, né? Então, quando a gente fala de regionalização, é importante a gente olhar para o nosso território e além do que só a política pública manda a gente fazer. A política pública, ela é assim, o beabá para você se estruturar e aí trabalhar em cima da criatividade do que o seu território tem para oferecer. Por quê? A política pública, ela acaba que ela é igual para todo mundo, mas o que os destinos têm para oferecer, eles são diferentes, as coisas são diferentes, né? E é essa que é a grandiosidade do Brasil, essa que é a grandiosidade do nosso país, é a diversidade. E a gente acaba fazendo isso muito no discurso, né? A gente acaba falando que o Brasil é um país continental, que a gente tem muita coisa para oferecer, mas a gente não consegue, às vezes, segmentar essa oferta de uma maneira que ela chegue estruturada para o turista consumir e que ela seja fácil de entender para os destinos e para os empresários que compõem aquela região, tá? Estatuto e regimento interno. Às vezes a gente fica muito preocupado com a documentação, e ela é muito importante, quando a instância de governança ela já tem uma rotina ali administrativa e jurídica, né? Então, se a região já se percebe no momento de necessidade de documentação, ok, eles vão ser ótimos, esses documentos, enquanto região, e isso é a primeira coisa a ser feita. Porque isso daí é que vai orientar a formatação toda dessa documentação, né? Para que serve? Para que vai servir o estatuto e o regimento interno de uma entidade? Ela vai orientar a rotina administrativa e jurídica da entidade, ou seja, se não existe ainda uma rotina administrativa e jurídica, não existe o porquê de ter esse documento. Ao passo que, se ele já existe, e já existe essa rotina, vocês estão caminhando aí dentro de um plano, né?
Mas é importante também que esses documentos, eles reflitam a realidade de cada entidade, né? Cada um vai ter um ritmo. Tem alguns modelos, algumas coisas que servem para todo mundo? Tem, mas isso daí vai ser 10%. O Circuito do Ouro aqui em Minas Gerais hoje, ele já está na 4ª alteração de estatuto, né? E eu vou falar aí que mais uns 2, 3 anos ele já está caducando, porque a entidade ela é dinâmica, né? E tem que ser. O que hoje você faz, depois vira um beabá tão simples que você precisa de atualizar aquele estatuto. Ele precisa de ser constantemente atualizado e andar junto com a estratégia, com o planejamento estratégico da instância de governança, né? Então, ele tem que refletir a realidade. Se ele não está mais refletindo a realidade da entidade, aí já está na hora de atualizar essa documentação, tá? Tá dando para todo mundo acompanhar aí tranquilo? Faz joinha aí, gente. Tranquilo. Planejamento, né? Essa, para mim, é a parte mais importante. É o coração da instância de governança, né? Na verdade, é o coração de qualquer processo de gestão. Não tem como a gente trabalhar estatuto, oferta, isso tudo que eu falei para trás, se não tiver um plano para isso, né? É sempre que a gente consegue cumprir 100% do plano? Não, não é sempre, né? Tem certeza aí que todo mundo estava com planejamento, me veio essa pandemia aí no meio do caminho, todo mundo teve que fazer o quê? Replanejar. Então, é importante que exista um planejamento para dar a direção de onde se quer chegar, mas é importante também perceber a necessidade dos replanejamentos, né? Mas não se perder nunca onde se quer chegar. Eu gosto muito de trabalhar com planejamento estratégico de longo prazo para turismo, eu estou falando aí de 5, 10 anos, que é um tempo que a gente... Vocês lembram da motivação que eu falei lá no primeiro slide? Que é um tempo que a gente não perde a nossa motivação ainda para trabalhar. Se a gente coloca um horizonte excessivamente longo, aquilo ali começa a ficar muito intangível para a gente, né? E um planejamento de curto e médio prazo, que aí vão ser aqueles resultados que vão começar a somar, né, para a gente conseguir alcançar o estratégico lá, que são os resultados macros que a gente busca aí na gestão do turismo. Aí eu trouxe aqui um exemplo, só para vocês verem como é que a gente trabalhava estratégia e plano de trabalho no Circuito do Ouro. Planejamento estratégico atualizado a cada 5 anos, então esse ano é ano de atualização de planejamento estratégico. O que é essa atualização? É verificar se de 2015 para cá as metas que estavam previstas foram alcançadas, né? Como é que se caminhou com relação a essa escada aí como excelência tanto na gestão quanto no destino turístico, né? O Circuito do Ouro optou por ser também destino turístico, não precisava, mas optou por ser. E a partir desse ano agora, eles têm que traçar o planejamento dos próximos 5 anos, que aí é a estratégia macro, né? E o que vai ser, e o que vai fazer com que a região consiga alcançar esse planejamento macro? O dia a dia ali, a rotina, o plano de trabalho. Então, o plano de trabalho ele tem que ser um perfil mais executivo mesmo e já entrar no nível de ações. Então, lá a gente trabalhava com planejamento estratégico para 5 anos, mas o plano de trabalho anual. Tanto pela questão de renovação de convênio com as prefeituras e da própria gestão, da gente conseguir ter uma orientação mesmo de curto, médio prazo, se a gente estava no caminho certo ou não, né? E aí, organizar esse plano de trabalho também é importante. E aí, a gente precisa de olhar para dentro da instância da gente e perceber o que está sendo feito, né? E o que a gente está se propondo a fazer. Lá no caso do Circuito do Ouro, a gente dividiu em 4 linhas estratégicas. Então, todas as ações do circuito, elas vão estar elencadas e organizadas dentro dessas pastinhas aqui. Então, assim, na organização e gestão,
o que era feito, né? O que era percebido, como que, tanto a parte de gestão mesmo, gestão de empresa mesmo, administrativo, financeiro, conta para pagar, aluguel, contador, isso aí tudo que tem que ter, folha de pagamento, enfim, e a estrutura de acompanhamento macro aí dos municípios, de como é que os municípios estavam se comportando com relação ao comparecimento dentro do circuito do ouro, né? Articulação e integração, que aí são todos os projetos que são feitos em parcerias ou com o Sebrae, ou com o Senac, ou com empresas privadas, enfim, tudo que caracteriza aí uma articulação com uma relação de ganha-ganha para os dois lados, né? Políticas, planos e projetos que o próprio Circuito do Ouro desenvolvia. Então, a gente desenvolveu, por exemplo, projeto de sinalização turística, projeto de plano municipal de turismo para dar apoio aos municípios, né, para os municípios que pleiteavam isso. Então, todos os projetos geridos pelo circuito, eles ficavam agrupados aqui, nessa linha 3. E a última linha é informação, comunicação e promoção. Aqui só que a gente trabalha promoção de destino. Só assim, mas é muito serviço, né? Mas... então, toda a informação turística, de oferta, de demanda, fica concentrada nessa linha estratégica. Toda a comunicação, e aí a gente fala de comunicação com todos os atores ali que compõem a estrutura do turismo. Então, a gente fala de comunicação com o público final, que é uma, comunicação com os municípios, que é outra, comunicação com o Estado e com o Ministério, que é outra, né? Comunicação lá na base mesmo, com as comunidades, que é outra, né? Então, entender como é que qual comunicação que vai servir para quem é importante. E aí a promoção de destino, que é onde a gente trabalhou nos últimos anos aí, a roteirização, que foi um norte aí promocional para a gente trabalhar. São 15 municípios. Imagina a gente pegar 15 municípios, colocar no balaio só e sair divulgando 15 municípios, né? Olha, tem sei lá, nem sei quanto, mas 300 igrejas. Nenhum turista vai parar para ler isso. Então, a gente precisa de organizar essa informação, né? Minas Gerais, ela concentra 60% do acervo patrimonial do país, e a grande parte deles, uma grande parte, está no Circuito do Ouro. Mas essa grande parte está concentrada em Congonhas, em Mariana e em Ouro Preto. Então, a gente precisa de organizar essa promoção para passar para as pessoas até onde que essa informação é importante para eles. Tá? Então, essa aí é a forma de organização da estratégia do circuito e aqui do plano de trabalho, que é anual. Então, assim, trazendo isso um pouquinho para a matemática, o que significa? Que o planejamento, o plano de trabalho do ano 1, mais o do ano 2, mais o do ano 3, mais o do ano 4, mais o do ano 5, tem que ter como resultado as metas que a gente construiu para o nosso planejamento estratégico. Ok? Orçamento, né? E aí, quanto custa fazer isso? Né? Quanto que o Circuito do Ouro cobra dos municípios? Quem paga por essa instância, para essa instância de governança regional funcionar? Eu vou até falar qual que é o valor até o ano passado que era praticado lá no Circuito do Ouro, mas mais importante do que isso é entender que o orçamento da instância de governança regional ela está ligada diretamente com isso daqui. Ó. Tem que colocar um preço no plano de trabalho e a gente não está falando de uma formação de associação, eu acredito que todos vão ser associação, né? Pelo menos a maioria funciona dessa forma. Dificilmente ela vai funcionar, a gente vai ter uma instância de governança que vai funcionar como empresa privada. Então, a gente está falando de uma associação ela é sem fins lucrativos, mas ela tem que pagar a conta dela. Vocês concordam? Então, o que vai definir o orçamento anual? O custo do plano de trabalho. Quanto que esse plano de trabalho vai custar
E aí e a expertise aí do gestor de saber trabalhar com esse orçamento, entendendo como é que o orçamento público funciona, né? E como é que o orçamento público funciona? A gente começa a trabalhar em janeiro para a associação, tá, gente? A gente começa a trabalhar em janeiro, mas o dinheiro só começa a entrar ali a partir de março, né? Que é quando os orçamentos abrem, que é quando as prefeituras já conseguiram se organizar lá para começar a formalizar os convênios. Isso aí eu falo a partir de março, porque lá no Circuito Ouro a gente já enviava as minutas de convênio, facilitar a vida do associado. Tem minuta de convênio, prestação de conta, isso tudo já é feito ou no finalzinho do ano civil ou já no início mesmo. Então, assim, até o dia 20 de janeiro, o Circuito do Ouro já fez prestação de contas para Conselho Fiscal, já fez assembleia de validação, já registrou essa ata e já está mandando para os municípios conseguirem seguir com os convênios, tá? Lá no caso do Circuito do Ouro, no ano passado, a gente trabalhava com um valor anual e aí o município que decide a forma que ele vai pagar, porque aí tem as nuances individuais que a gente precisa de entender das gestões municipais, né? Então, assim, tinha lá uns 3 ou 4 municípios que conseguiam começar a pagar em janeiro. Outros municípios, às vezes, só conseguiam pagar no segundo semestre. Isso daí, para quem está fazendo a gestão orçamentária, é um complicador, né? E aí, isso aí tudo foram nesse aprendizado aí desses 11 anos. Que foi o quê? A gente faz uma negociação com o município que ele fala, olha, eu vou pagar a anuidade toda de uma vez, tem município que prefere isso, ele só abre o orçamento lá para março, mas em março ele deposita o valor da anuidade inteiro, tem município que divide em um semestre no outro semestre, tem município que divide por 12, não importa. Mas o valor, ele é o mesmo para todos os municípios. Até ano passado a gente estava trabalhando com R$19.200 por ano. Então tem município que optava por pagar 1.800, né? Se não me engano, que dá 1.800 e alguma coisa por mês. Tem município que pagava os 19.200 de uma vez, tem município que pagava de 4, enfim, o município que decidia. Mas é importante que ele comunique para a instância de governança como é que vai ser desde o início do ano, né? E aí a gente usa bem ali a parte bem teórica do que é associativismo, né? Quem pagava a anuidade no início do ano segurava a onda da gestão orçamentária para quem só ia começar a pagar ali no segundo semestre. O importante é que isso seja negociado, né? Que o gestor da EGR, que ele saiba o que vai acontecer financeiramente ali ao longo do ano. Não sei se alguém já está pensando em fazer essa pergunta, mas é uma pergunta que sempre acontece, todo mundo paga o mesmo valor de anuidade? Né? Sim, todo mundo paga o mesmo valor de anuidade. Por alguns motivos. Isso já foi muito discutido, não só no Circuito do Ouro, mas eu acho que toda instância discute isso. Do ponto de vista de entrega, a entrega para todos os municípios ela é a mesma, né? Então, se a gente vincula isso à arrecadação do município, é como se eu falasse aqui que essa caneta que custa R$5, para o município rico ela custa 30, para o município pobre ela custa 2. Mas o que eu estou entregando é exatamente a mesma coisa, né? Então, na Assembleia a gente definiu que se a entrega era a mesma, o valor deveria ser o mesmo. Outro ponto complicador de dividir os valores pelo tamanho do município é que municípios, às vezes, maiores ou com grande fluxo turístico, eles tendem a ser um pouco mais independentes, né? Então, assim, quando alguma coisa desagrada, a chance deles quererem sair, ela é mais rápida, né? A não ser que a instância... Aí você tem que ir amarrando seu plano todo, a não ser que a sua instância consiga realmente ali ter um plano executivo que segure todos os municípios. Por isso que o plano de trabalho é a parte mais importante. Agora, se esse município que paga mais que todos, né? Vamos supor que a gente tenha aí o Bambambam aí que vai pagar ali 30% do orçamento anual. Se ele sai, como é que mantém o ritmo? Como é que faz as mesmas entregas para os municípios?
Entenderam a diferença? Então, assim, como é que eu vou ter um município que paga R$ 8.000 por mês e um outro que paga R$ 1.000 por mês? Se esse de R$ 8.000 sair, fecha as pernas, instância. Fecha as portas, instância, né? Então, esse tipo de reflexão, quando for construir o orçamento, tanto de receita quanto de despesa, ele é muito importante, né? Não se ater só ao valor, mas colocar um preço nesse plano de trabalho, quanto esse plano de trabalho vai custar ao longo do ano, e como é que as receitas vão trabalhar para executar esse plano de trabalho, né? E aí, obviamente, que isso tudo tem que ser validado em assembleia, beleza? Então, assim, que a gente foi evoluindo até chegar nesse modelo de trabalhar o orçamento da instância de governança. E aí, a gente tem outros, sei lá, presentes que eu vou chamar que podem entrar na gestão aí ao longo do ano. São convênios que podem ser realizados, né, com o poder público, patrocínios. Só que para a gente conseguir um patrocínio, a gente tem que estar com o plano executivo bem em dia. Ninguém vai patrocinar uma coisa que não acredita ainda, né? Então, tem essas outras possibilidades aí de financiamento. As metodologias também, né? Se a gente está falando de trabalho técnico, a gente está falando de trabalho técnico, a gente está falando de uma orientação para esse trabalho, e aí vale lançar mão de todas as metodologias, sejam metodologias tanto do setor do turismo, como o inventário da oferta turística, pesquisa de demanda, ou o que mais for disponibilizado dentro do setor do turismo, como metodologias de outras áreas, né? Eu sempre lancei muita mão, por exemplo, de gerenciamento de projetos, metodologia de gerenciamento de projeto, que a gente consegue abraçar ali vários setores dentro da gestão. Não é obrigado, mas quanto mais metodologia a gente tem, mais argumento técnico a gente tem e menor interferência política, o que garante maior continuidade, né? Então, assim, a gente sabe que as gestões elas trocam a cada 4 anos. Para quem está na instância de governança regional, ela fica até esmagada ali, ó, entre eleições a cada 2 anos, né? Porque se a gente faz uma intermediação, às vezes, entre o Estado, né, entre o federal e o Estado, e os municípios, e a gente tem trocas a cada 2 anos, a única coisa que vai garantir essa continuidade vai ser o trabalho técnico, né? É o gestor novo chegar lá e tem, inclusive, orientação para trabalhar, porque a gente sabe que, às vezes, o gestor chega no município ali sem saber muito bem por onde começar. Então, se ele já tiver alguma coisa que está funcionando, pelo menos no âmbito regional, ele já vai saber que tem uma conversa iniciada e que ele tem com quem contar, né? Isso aconteceu inúmeras vezes no circuito. Porque se a gente está falando de eleição, mas aqui em Minas, por exemplo, tem município que cancela a eleição, caça prefeito, descaça prefeito, vai, volta, vai, volta. E se a gente não tiver uma orientação técnica para trabalhar, a gente acaba penalizando o corpo técnico todo da prefeitura, que às vezes continua, o corpo técnico da IGR, os outros municípios que participam da IGR, e se a gente está falando de promoção, a gente penaliza ainda mais os turistas, né? Então, essas metodologias de trabalho, né, um perfil técnico, ele é importante por causa disso. Eu não estou falando de metodologia super complexa, não. Mas precisa de ter uma técnica para trabalhar, né? E aí, gente, já finalizando aí para a gente começar a conversar mesmo sobre as perguntas, são as parcerias e os resultados, né? Que eu coloquei um do lado do outro, por quê? As parcerias, elas são excelentes, mas a verdade é que ninguém quer ser pai de filho feio, né? Então, as parcerias, elas acontecem sem instância de governança dar resultado. Isso aí vale tanto para os associados, né, para os municípios, para o empresariado, quanto para parcerias de patrocínio mesmo. Por exemplo, quando a gente
roteirizou o Circuito do Ouro, e foi um trabalho bem assim, a gente pegou no braço mesmo e fez, com uma equipe de 3 pessoas, a gente roteirizou, a gente começou a trabalhar marketing digital, conseguimos construir uma marca turística mesmo em torno do Circuito do Ouro, e aí uma operadora de cartão de crédito ligou para o circuito para oferecer a sinalização da região, não a sinalização rodoviária que todo mundo já tinha, ou que ela é muito mais fácil de ser captada, às vezes, via município, não a sinalização indicativa, porque todo mundo, praticamente, pelo menos os grandes municípios ali, que tem IFAM lá dentro, que tem um monte de regra ali para sinalizar, que já tinham também, mas a sinalização da região mesmo, que conta para as pessoas como que elas podem circular ali pelos municípios do Circuito do Ouro, né? Essa parceria, ela apareceu, não foi nem o circuito que foi buscar, essa parceria que nos buscou, né? E aí começou um processo de inverter mesmo, sabe? Da gente parar de ficar batendo na porta e pedindo, e apresentando os resultados que fazem ser interessante investir naquela região, né? Pode ser que aconteça para alguém, mas eu sou mais realista. Eu acho que dificilmente alguém vai investir em algum negócio, em alguma região, em qualquer coisa, se não vê uma coisa além ali do que a gente apresenta no papel. A gente tem que apresentar ações, tem que apresentar resultados, tem que apresentar até onde que a gente já chegou e até onde mais que é possível chegar se a gente tiver uma parceria efetivada, mas a gente tem que mostrar que um certo caminho ali já foi traçado, né? Eu penso muito dessa forma. E os resultados eles têm que ser apresentados para todo mundo, né? Então, é botar a boca no trombone mesmo, falando dos resultados que foram alcançados, mas essencialmente para quem compõe a estrutura ali da instância de governança. As reuniões do Circuito do Ouro, elas são bimestrais. Então, claro que no final do ano a gente faz um relatório de resultado, a gente apresenta um relatório de resultado para o Estado, com o que foi feito e com o que cada ação gerou efetivamente de resultado, mas essas reuniões bimestrais, elas acabam funcionando como prestações de contas homeopáticas, sabe? A gente vai ser, as pautas dessas reuniões são sempre o que aconteceu ali naquele último mês, 2 meses, e o que está previsto para acontecer até a próxima reunião. E veio funcionando muito bem, né? É um processo até de aprendizado mesmo para quem está entrando naquele ritmo. Então, tem município que vai ser mais resistente a trabalhar nesse formato mais técnico, mas quando esses municípios começam a ver que os resultados aparecem, que é mais fácil de prestar conta para o prefeito lá que está colocando turismo lá no fim da fila, né, para investimento, aí as coisas começam a acontecer. Então, é isso tudo aí, mais uma dosezinha aí de paciência para saber que o negócio não vai acontecer de domingo para segunda, infelizmente. E aí é isso, gente. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se deu Ok. para passar um geral, assim, porque senão fica muito chato também, só eu falando, né? Muito bom, Isabela. Nós temos sim aqui 3 perguntas do Romualdo. O Romualdo é interlocutor municipal de Primavera do Leste e também interlocutor regional da região Rota dos Ipês e das Águas. Antes eu queria só, eu acho que você ressaltou bem e é importante reforçar isso, a questão da dificuldade do início, né? Né? De ter crença, de você mostrar resultado, do município ter receio em aderir, é mais uma associação, mais uma entidade. E aí é importante, nós temos discutido isso aqui, temos alguns casos aqui da persistência de quem está à frente disso, né? Em nenhum momento a gente falou, a gente tem acompanhado aqui, principalmente as 3 que se formalizaram, e a gente acompanhou a dificuldade que eles enfrentaram para chegar até essa formalização. E se não houvesse persistência, realmente não teriam conseguido, né? E agora é um segundo momento de manter isso em funcionamento. Convencer e mostrar resultado para o município que
é interessante para ele se associar, convencer e mostrar resultado para o empresário também, que é importante ele fazer parte disso. Então, eu acho que fica esse alerta aí pela experiência também sua aí, e às vezes a gente vê a coisa já funcionando, mas esquece que lá atrás também houve a mesma dificuldade. Então, Sim, se não sim. houver realmente essa persistência de quem está à frente e não deixar se abater por, né, pelas dificuldades, enfim, realmente a coisa não caminha e tem muito trabalho aqui em Mato Grosso ainda pela frente. Como eu falei, nós temos 3 IGRs só formalizados, né, e estão precisando ainda dessa reorganização, enfim, de realmente se articularem mais. Mas eu acho que fica essa mensagem aí para todos nós refletirmos. E aí, voltando, tem 3 perguntas aqui do Romualdo, uma até eu acho que é diretamente para mim, outra é da Embratur, que não está diretamente com o tema, mas a gente pode debater, e uma outra lá mais no final. Ele pergunta se no início você falou das questões das exigências, né, para estar no mapa, ele pergunta se foram as mesmas cumpridas em 2018. Na verdade, é 2019 foi o último mapa. Isso, Romualdo, as mesmas exigências com uma pequena diferença. Minas já vem trabalhando há algum tempo, como Paraná e alguns outros poucos estados, inserindo, além dos critérios que o Ministério exige, eles colocam também critérios estaduais. Então, tanto que a gente chama, quando o Ministério lança a portaria com os critérios, ele é chamado de exigências mínimas, ou seja, é o mínimo para o município compor o mapa, e a partir disso aí a unidade da federação pode apenas seguir esses critérios, como pode também inserir alguns outros. Nós até aqui não inserimos nenhum outro, apenas seguimos o que o Ministério, como a maioria dos estados. Mas a ideia, né, e aí é uma conversa que a gente tem tido com o secretário Jefferson, que para esse mapa a gente comece a inserir critérios também estaduais, somando aos critérios do Ministério. Né? E um de cara que a gente já está aí decidido a colocar é a participação do município na plataforma integrada de turismo, Isabela. A gente fez uma parceria aí com o governo de Minas, através da hoje Secult, né, e nós estamos utilizando a PIT. Né, estamos em Do portal. processo agora de implantação. Então, a gente deve exigir que o município, além dos critérios que ainda serão discutidos, que serão ampliados pelo Ministério, a gente inserir mais esse critério e mais algum outro aí, desde que a gente ache viável e coerente. A outra O legal pergunta é que colocando esse critério, você já coloca também uma ferramenta de gestão para eles, né? Sim, sem dúvida, e fantástica, né? Fantástico, que vai Uhum. render um site de divulgação dinâmico, que vai render um local que o município tem toda uma base de informação, enfim, é fantástico. A outra pergunta do Romualdo é em relação à Embratur, que foi transformada recentemente em agência, se vai trabalhar com as IGRs. Né, Romualdo? Na verdade, é uma pergunta difícil de ser respondida essa daí. O fato é, sim, que não é a função dela fazer isso, não será, mas, ao meu ver, não tem nenhum impedimento de, no futuro, uma IGR que esteja organizada que não possa ter um trabalho aí direto com uma agência, através de uma cooperação, enfim. Mas é uma pergunta bem difícil de responder. Eu não sei se a Isabela quer comentar alguma coisa ou o Quero. Na secretário. verdade, o que que acontece? O papel da Embratur, ele é trabalhar a promoção do país, Sim, né? sim, Promoção do Brasil sim. internacionalmente. Eu acho que não tem, eu imagino, né, que não tem nenhuma linha ainda de trabalho voltada para as IGRs, porque as IGRs ainda não conseguiram se consolidar como destinos turísticos, né? Então, eu acho que quando as IGRs se mostrarem como destinos turísticos passíveis de ser consumidos pelo público internacional, que é o foco da Embratur, aí eu acredito que as parcerias elas vão acabar acontecendo. Mas eu não acho que a Embratur vai propor isso para as IGRs, porque cada IGR tem um ritmo de trabalho, Sim, né? sim. Agora, assim, com relação a essa medida provisória, eu estou articulando uma conversa com o presidente da Embratur. Eu vou levar essa pergunta. Qual que é o nome dele? Esqueci. Romualdo. Romualdo. Vou levar essa pergunta, Romualdo. E aí, quando sair
o conteúdo dessa entrevista que eu vou fazer com ele, aí eu já mando para vocês também, né? Porque às vezes é uma luzinha que precisa de acender, uma forma até de estimular as IGS que já estão ali num ritmo de promoção de destino, né? Sim. A outra pergunta é que o Romualdo comenta que as IGS são importantes e aí ele solicita. Quer falar, secretário? Quero. Tá. Na reunião que nós tivemos semana passada, e aqui nós estamos com o representante do senador Wellington, a deputada Marina, nós temos um pleito para ele, Isabela. Está numa interlocução dentro da Embratur para ter aporte de dinheiro. Porque, infelizmente, ela veio trabalhando com uma formação da medida provisória, entrou dentro da Casa de Leis, lá no Congresso, ela para ter recurso do Sistema S, saiu do Sistema S, mas não entrou nenhum aporte de recurso lá dentro. Então, ela continua com mais do mesmo. Ela só botou teto para os servidores da Embratur de salário, quanto que eles podem receber o teto máximo, né? E o mesmo recurso que ela tinha antes. Então, mas não vai entrar também, não? Então, não colocar de onde vem os recursos novos da Embratur. Hoje ela não tem, ela tem a mesma coisa que ela tinha no passado. Então, nós pedimos um pleito aí para todos os senadores, não só para o Wellington. Teve uma reunião já com o senador Fávaro, a gente tivemos uma reunião também com o senador Jaime, são os 3 representantes do nosso querido Estado, para nos ajudar numa introdução de aporte de recursos dentro da Embratur, para ajudar aí os estados. Promoção, que não tem jeito de fazer sem dinheiro é promoção, né? Você não faz promoção sem dinheiro, exatamente. O Gilson é uma E é pessoa o mais caro. Vai gostar dele. Como é que é? O Gilson é uma pessoa bem acessível, você vai gostar dele. Que bom. Eu já estou em contato lá com o gabinete dele e eu quero conversar sobre essa medida mesmo, assim, o que efetivamente vai transformar para o turismo a transformação da Embratur em agência, né? Eu queria só voltar numa coisa que o Diego falou aí, com relação à persistência, né, das instâncias. A persistência é importante. Outra coisa que é muito importante, gente, é o envolvimento, sabe? Assim, às vezes, quando o município, né, você vai chamar o município, ele vai participar da construção desse planejamento e desse plano de trabalho, ele vai sentir que ele faz parte daquilo e ele vai defender aquele orçamento lá dentro do município dele. Agora, se chega só a conta para pagar e uma incerteza se aquilo vai acontecer, é muito mais difícil. Então, assim, independente se está em fórum, se já está formalizado, envolvam os municípios na construção, sabe? Eu falo que eu não gosto de chegar em reunião nenhuma de papel em branco. Eu sempre chego com alguma coisa para apresentar. Por mais que no final a pessoa fale, Isabela, tirei isso, tirei tudo e fiz outra coisa, mas a gente tem um ponto de partida para conversar, né? Então, eu acho que é importante chamar os municípios para conversar, chamar quem vão ser esses possíveis mantenedores dessas IGRs para envolvê-los nesse processo de construção e até de quantificação desse plano de trabalho. Já aconteceu, às vezes, em município, o município, às vezes até mesmo pagando a mensalidade lá, a anuidade do circuito, ele ter alguma facilidade para custear alguma ação do circuito, sabe? Então, várias vezes a gente participou de feira assim. Então, o município, às vezes, ele tinha ali 10 mil reais para participar de feira. Com 10 mil não participa, mas com 40 mil já dá para participar. Juntamos 40 mil de 4 municípios e levamos a região inteira. Em contrapartida, um outro município tinha lá licitado um valor para a gráfica, né? Então, esse município que tinha um valor para a gráfica e ficava com uma folga, conseguiu fazer um material que ia ser distribuído na feira. Então, precisa de lançar a mão também da criatividade. Eu falo que nada melhor que a pobreza para estimular a criatividade. Então, só que as pessoas só vão fazer isso, os municípios só vão fazer isso, se eles se envolverem no processo, né? Quando chega só um boleto, é difícil a gente abraçar aquela causa. Agora, se eles estão envolvidos, se eles participam, se tem uma reunião ali, se tem 3 municípios numa região, se esses 3 municípios começam a perceber que eles têm as mesmas dificuldades e que ia custar para esses municípios resolverem X mais X mais X, né? E a instância com 2x ou com 2x consegue resolver o problema dos 3, por que eles não vão pagar? Vai ficar mais barato. Por isso que o plano de trabalho é importante.
Por isso que perceber as nuances de cada região, e só o gestor da instância de governança que vai conseguir fazer isso, é importante. Precisa de entender onde que está a dor ali daqueles municípios para chegar com remédio, né? Ok. Podemos avançar, então? Podemos. Vamos lá. Olá, Na Isabela, verdade, eu gostaria de tirar uma dúvida. Só um minutinho. Quem é? Vamos só avançar aqui na ordem. Quem foi que falou? Só para a gente organizar aqui. Rafael. Ô, Rafael, vamos só organizar. Deixa aí na sequência, aí você vem em seguida aqui depois da Bruna. Eu estou com a mão levantada já tem um tempinho aguardando. É porque a gente está seguindo pelo chat, mas tudo bem, faça. Porque a gente está olhando aqui pelo chat. Mas pergunta, então. Pode perguntar. É o seguinte, Isabela, nós aqui da nossa GR estamos com uma dificuldade no cadastro. Nós já temos empresas aqui que colocamos já há mais de 6 meses o cadastro dele e até agora não tivemos resposta. E também a Receita Federal, com a empresa, você pode colocar várias atividades, tá? A Receita Federal assim o permite. Mas a Embratur, lá no site do Cadastur, o setor do turismo tem que ser exclusivo, você tem que tirar todas as outras atividades. Por exemplo, se você tem uma pousada, você não pode colocar venda de souvenir. Você só tem que ter pousada. Então, há uma divergência entre uma norma do próprio governo federal, a Receita Federal, que permite que possa ter várias atividades, e da Embratur, que exclui isso. E, além do que, também a demora. Nós já excluímos as outras atividades da agência de turismo, colocamos só então modificou tudo isso, demorou tempo e tudo mais, lançamos, tem 6 meses, o cadastro ainda não saiu. Deixa eu explicar, Rafael. Na verdade, deixa eu lhe explicar o que acontece aí. Não tem nenhum cadastramento que demore 6 meses. Na verdade, hoje ele demora dias. Mas o que acontece? Todo o trâmite ele é feito internamente pelo sistema por exigência mesmo da legislação, né? Tem um sistema para tramitar isso aí. Muitas vezes isso é comum de acontecer, mas comum muito mais do que o que vocês imaginam. O empresário ele solicita o cadastro dele, a equipe da secretaria, né, que faz esse trabalho através de uma cooperação técnica com o Ministério, analisa, identifica algum problema no cadastro dele e comunica isso dentro do sistema conforme exigência do Ministério. E o prestador simplesmente ele não olha mais, não sei se não verifica e-mail, não acessa o sistema e o cadastro vai ficando. E há alguns casos da gente ligar, informar que isso aí tem essa pendência no sistema e o cadastro não e o prestador também continuar sem ação. Não sei o que imagina se a secretaria vai dar um jeito, ou se o ministério vai dar um jeito, mas sem solucionar aquele problema. Então, se houver, manda no e-mail do cadastro isso aí depois, para a gente verificar o que está acontecendo. Mas, com certeza, é isso aí. Não tem cadastro que demore esse tanto de tempo, tá? Com relação a essas dificuldades, que o Ministério tem algumas exigências, isso, na verdade, é mais voltado para a agência de turismo que tem essa restrição. Os demais não têm, né? O Ministério, eu acredito que tem identificado aí muito problema com relação à agência, como ela é essencialmente serviço. Então, muitas vezes você criava um restaurante, eu conheço destinos aqui em Mato Grosso que, inclusive, faz isso. A pessoa tem como atividade um restaurante, ela colocou um KNAI de agência, e a agência dela era um banner que era pendurado, vendo passeios. Né? E só que não tinha nenhum serviço, não tinha nenhuma segurança, simplesmente era só aquele banner. Então, eu acho que, nesse sentido, o Ministério entendeu que aqueles que realmente querem operar, querem trabalhar como agência, que tenha um lugar adequado, né? Que tenha porta aberta, que tenha uma estrutura mínima para ser uma agência. Então, por isso que tem essa limitação. Mas não com relação a outras atividades. Por exemplo, você pode ser meio de hospedagem e restaurante, por exemplo, né? Não tem nenhuma objeção. Agência e pousada não pode.
né? Mas eu posso ser agência e transportadora. Enfim, mas aí a gente fica à disposição lá para atender algum caso específico lá na secretaria, passar o telefone do setor, atender lá para solucionar. Mas tenha certeza que é esse o problema que ocorreu, alguma pendência que foi comunicada no sistema e que o prestador não solucionou, ou solucionou e continuou com pendência, foi devolvido e ele não solucionou. Tá? Ok, eu vou verificar com ele, mas as últimas vezes que eu contactei, ele acessa o e-mail do celular dele, não tinha aparecido nada. Ele Mas eu tem que vou. entrar com o login e senha dele no sistema. Tá? Mas aí a gente fica à disposição para tirar essa dúvida. Tá? Ok, agradeço a atenção. Tá? Só continuando aqui, pessoal, a colocação ainda do Romualdo, Isabela, ele, na verdade, é uma colocação, não é nenhum questionamento, só uma colocação, realmente. É que as IGRs são importantes e ele coloca que é relevante esclarecer que os convênios com o poder público aí são após 3 anos de abertura do CNPJ. Né? Isso é uma legislação que não rege, não é uma coisa específica para a IGR, mas sim para entidades privadas sem fins lucrativos. E coloca também da questão da diretoria não ser composta por funcionários públicos, né? Mas sim pela iniciativa privada, em razão dessa entidade aí captar recurso público. Então, que seja realmente alguém que não esteja no poder público. Não é interessante, por exemplo, um município que está associado nessa IGR, ele repassa um recurso e ela mesma está gastando esse recurso lá na ponta. Então, ter realmente alguém da iniciativa privada que conduza a IGR. Você quer comentar alguma coisa? Quero. O que acontece, eu acho, na verdade, assim, essa questão de não poder ter um ente público na direção da IGR é para pleito ao Ministério, né? A recurso do Ministério. Para pleito junto ao Estado e para o convênio com os municípios, não tem problema. No Circuito do Ouro, a prerrogativa do Estatuto é que ele tem em sua essência aí os atores públicos. Eu acho que vai aí da instância conseguir perceber o tanto de recurso que ela vai efetivamente conseguir captar junto ao Ministério para saber se vale a pena abrir mão disso, né? Sim, na verdade, assim... O empresário na gestão, por um lado, é muito bom. Por outro, a gente tem que estar falando aí de empresários que sejam muito maduros, que não olhem apenas para o setor dele ou para o negócio individual dele, que percebam a região como um todo. Isso aí eu fico com um pouco de medo só por causa disso, porque são as coisas que a gente vê acontecendo, às vezes até em contur mesmo, né? A representatividade do empresariado, às vezes, ela é muito voltada para o negócio dele ou para o setor dele. E aí a gente está falando de, no mínimo, aí, no turismo, 5 setores diretamente ligados e que compõem a região turística, que vão compor a região. A gente está falando de meios de hospedagem, de atrativo, que ninguém quase nunca lembra, de restaurante, de agência, de transportadora, né? Então, é um cuidado que eu acho que precisa ser feito. No caso do Circuito do Ouro, a gente optou por abrir mão de convênios direto com o Ministério, porque a gente realmente não pode fazer esse pleito no Siconv, né? Mas via Estado aqui não tem problema nenhum. E se precisa, algum município vai lá e capta e resolve a questão. As questões são mais pontuais. Até porque a maioria dos convênios do Ministério, eles vão muito para a infraestrutura, né? Para a infraestrutura e para eventos geradores de fluxo turístico, que são coisas que acontecem muito mais no âmbito local do que regional. E com relação a esses 3 anos, Romualdo, eu não sei, assim, porque como o circuito tem 20, eu não sei se está nesse novo marco regulatório da sociedade civil. Mas continua, é bom ter um Isabela. advogado especialista nisso, sabe, Diego? Eram 2 anos e eles aumentaram mais 1 ano aí. Precisa dessa maturidade para captar e executar recurso público. Entendi.
eu não sei, talvez seja interessante. Acho que a gente tem que ver, eu vejo duas alternativas. Primeiro é consultar mesmo um advogado que seja especialista aí no marco regulatório, para ver se tem alguma forma, porque quando começou a vigorar o novo marco regulatório, a gente teve muita dificuldade em efetivar os convênios, porque teria que ser por concorrência, mas aí a gente conseguiu construir uma argumentação aqui em Minas Gerais que tira as associações de circuito turístico do marco regulatório, sabe? Mas aí realmente precisa do embasamento jurídico para conseguir isso. Se não for possível, eu penso que existe aí uma possibilidade de construir um plano de trabalho conjunto aí para rodar nesses 2, 3 anos, que seja baseado em ações que os municípios consigam executar aí com uma percepção regional, até conseguir criar o próprio orçamento da entidade, da associação. Eu vejo essas duas formas, mas eu acho que vale uma consulta, sim, a um advogado, porque a gente está falando de política pública, né? Não é uma formação de uma associação comum, né? É uma associação que é formada, inclusive, para atender a um requisito de política pública. E uma associação que exista e que vá atender a uma política pública, ela precisa ter recurso próprio para sobreviver. Sim. Né? Ok, tem mais 2 perguntas aqui do Leandro, que vai fazer, e da Bruna, da Cleonice também. Pedir só para a gente ser mais breve, que a gente já está caminhando aí para 1h30 de reunião, né, para não ultrapassar muito o tempo. Leandro? E eu falo igual pobre na chuva, né? Então... Não, tranquilo, ótimo. Leandro? Oi, Isabela. Oi. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Eu estava procurando aqui, tentando compartilhar só uma tela, e aí é só uma contribuição e gostaria que você falasse a respeito. Eu tive em Itabirito, eu tive no evento que o Barra do Garças fez, posterior tive em Itabirito e vi uma placa, né, do Circuito do Ouro, numa vila próxima à cidade. E aí a gente via toda a caracterização de uma placa turística e embaixo, né, a gente via que era um patrocínio, entendeu? E aí eu gostaria que era de uma operadora de cartão, e eu gostaria que você falasse isso, né? Como que foi feito, né? Como é que as entidades elas podem estar pleiteando isso, essas parcerias para, inclusive, não só para sinalização turística, mas como outras ações que possam ser realizadas nas regiões. Uhum. Eu acho que eu tenho a placa aqui, deixa eu compartilhar. Deixa eu parar isso aqui. Que aí o pessoal vai visualizar. Você está falando... Porque eu não consigo enquanto você está compartilhando, mas se tiver aí é mais fácil. Só um minutinho que eu já vou compartilhar. Essas daqui, né? Isso aí. Então, essas placas, o que aconteceu com essas placas? Quando a gente começou o trabalho de roteirização, a gente foi construindo essa estratégia inteira, né? E uma das estratégias era do marketing digital. Então, a Elo, ela chegou ao circuito, não foi nem o circuito que foi buscar, foi a Elo que foi buscar o circuito. Só que o que foi importante na hora que a gente construiu esse projeto de sinalização? É saber o que a gente queria com esse projeto. Então, assim, todo projeto que a gente for construir, é importante, primeira coisa, assim, o que eu quero com esse projeto? Assim, e eu não estou falando só de eu quero sinalizar. Eu quero sinalizar para quê? Né? Qual que é o meu objetivo enquanto instância de governança de sinalizar? Para o Circuito do Ouro, era contar para as pessoas que elas estavam numa região turística. A gente estava no processo de fortalecimento de marca, né? De fortalecimento de destino. Era importante que as pessoas soubessem que Ouro Preto fazia parte do Circuito do Ouro, que Itabirito fazia parte do Circuito do Ouro. Então, a gente construiu um projeto que fala para as pessoas
como que elas circulam pela região do circuito. Então, vindo aqui da direita para a esquerda, essa placa aqui, ó, é uma placa que a gente chama de placa-mapa, que fica nas entradas ou de distritos ou de municípios. Então, ela tem um mapa da região inteira. Cada cor aqui é um roteiro. Vocês lembram que eu falei que tinha 4 roteiros no circuito? Cada cor dessa aqui é um roteiro, e aí tem um círculo que evidencia um município que a pessoa está entrando ou o distrito. Aqui em Minas acontece de terem distritos que são tão fortes quanto municípios, né? Então, o Leandro deve saber, Lavras Novas, né? Lavras Novas todo mundo acha que é uma cidadezinha, mas é um distrito de Ouro Preto. Então, a gente criou, inclusive, essa argumentação aí de falar qual distrito está ligado a qual município. Então, essa daqui é a placa que fica na entrada dos municípios. Essa daqui, então, ela conta a região inteira e faz o recorte. Essa daqui, ela fica em alguns locais estratégicos. Essas placas, elas são grandes, a medida delas aqui, dessas duas aqui, são na média de 3x3. Como entidade, a gente conseguiu fazer isso. Como prefeitura, a prefeitura não consegue, mas é importante para o destino. A gente, às vezes, conseguir colocar um empreendimento privado numa placa que gera grande fluxo turístico. Para isso, a gente precisa da maturidade que eu falei lá no começo, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, nessa placa aqui não tem, mas não tenho certeza da Fazenda Carreiras, mas vamos supor que a Fazenda Carreiras seja um atrativo privado. É importante que o município inteiro entenda, que outros atrativos entendam, que se a gente sinalizar esta fazenda aqui, a gente está traindo fluxo para o destino para distribuir para os outros atrativos, né? Então, essa sinalização aqui, ela fica em locais estratégicos, tá? E essa daqui, ela fica em transição, em pontos de transição do roteiro. Então, é importante que as pessoas entendam os 4 roteiros, mas que elas entendam que a região é uma só. Então, a gente queria contar nessas placas aqui, em qual momento que ela está saindo de um roteiro e entrando em outro, mas ainda permanecendo na região do Circuito do Ouro. Esses daí foram os prós, né? Quais foram os contras? Os contras são que essas placas, elas estão totalmente fora do padrão de DENIT de DR. Então, a gente tinha mais de 200 placas previstas, só que todas que estavam para ficar em rodovia federal ou em rodovia estadual, e Minas Gerais tem muita rodovia federal e muita, só para vocês terem ideia, são 2 federais que cortam o Circuito do Ouro, a gente teve essa dificuldade de instalar essas placas nessas áreas. Mesmo assim, a gente optou por, no primeiro momento, abrir mão de ter essas placas na área de gerência de DENIT de DR, mas fortalecer os distritos, fortalecer os locais menores e estimular a circulação. Então, compondo essa sinalização aqui, a gente tem todo um trabalho digital que é feito, e aqui, quando as pessoas estão nos locais, elas percebem que elas estão na região. Outra coisa também que não vai poder, pelo DENIT DR, é a logomarca de empresa privada, né? Então, essa atenção é importante. Então, o que a gente fez? A gente retirou as placas de rodovia federal e estadual e a gente optou por criar grandes placas, iguais essas daqui, que é essa segunda placa aqui, ó, essas grandes placas, elas ficam fora das áreas de tombamento. Então, por exemplo, você não vai chegar no centro de Ouro Preto e ver uma placa dessa, né? Mas lá já tem a sinalização do IFAM, lá não precisa. Agora, na entrada dos distritos, aí vocês vão encontrar, igual o Leandro encontrou lá na entrada de Itabirito, né? Para a gente fazer isso, a gente teve que apresentar toda os resultados que o circuito consegue chegar e todo o nosso planejamento. Então, junto com a sinalização, vieram esses azulejos aqui, que eles ficam... eu não vou saber de cabeça não, mas a gente está falando de mais ou menos uns 100, 150 empreendimentos do Circuito do Ouro,
Então, é uma forma que a gente conseguiu de conseguir fortalecer a marca do circuito lá na ponta, né? Isso daqui para ela foi quase que um troco, porque ficou super barato. E os empresários adoram, adoram. No começo ninguém dava confiança, agora o povo liga direto pedindo para ter um azulejo e os enxovais também, né? Então, aí tem o enxoval que vem com uniforme, aí tem o balde, cardápio, avental. E o que a gente pediu já na segunda leva, porque eles renovam o enxoval a cada ano. Nos uniformes agora da segunda leva, todos têm bordada essa logo aqui do circuito. Então a gente está indo assim, bem mineirinho mesmo, sabe? Comendo peras beiras. A gente estava, né? Porque eu não estou lá mais. Mas a ideia do circuito é ir fazendo assim, esses pequenos projetos. Lembram quando eu falei lá da importância dos projetos de longo prazo, de curto e de médio? É importante que as pessoas percebam esses projetos de curto prazo para elas perceberem que as coisas estão acontecendo, né? Isso daí vai fortalecer tanto o empresariado quanto o gestor público para querer investir numa mensalidade, por exemplo. Respondido? Ok? Respondido. Obrigado. Ok, Isabela. Continuando aqui, a Bruna tem 2 perguntas, eu vou fazer de uma vez só. Como funcionaram as estratégias iniciais de integração em Minas? Como é basicamente, na verdade tem 2 em uma aqui e outra no final. Como é basicamente o organograma da IGR e o vínculo com a Secretaria de Estado e as prefeituras municipais? Né? E o outro questionamento aqui é: existia um processo de sensibilização entre as regiões de uma IGR para estarem abertas à integração e estratégia de roteirização? Não sei se você não conseguiu captar tudo, a gente repete, você responde uma, a gente vai para outra. Tá, só essa última que eu não entendi direito, mas Tá, responde essa, eu volto lá na. Tá. Essa estratégia de integração é de Minas que ela está perguntando, né? Não do circuito do Isso. né? Então, o Estado, ele fez basicamente, não existe um vínculo de convênio, existe por plano de trabalho quando acontece. O último convênio que a gente teve, o circuito teve lá com o Estado, deve ter tem 4 anos, 3 ou 4 anos. Mas aí um convênio para um plano de trabalho específico, né? Convênio com o poder público, ele não vai poder ser para folha de pagamento, pode ser para estruturar, então para comprar computador, para comprar equipamento pode, mas para fazer a manutenção administrativa não pode, né? Então não pode ser para pagar aluguel, não pode ser para folha de pagamento, para pagamento de impostos, para isso aí a gente não vai poder ter convênio com o Estado. Então, o Estado ele sempre entra no convênio como um plus para o circuito e não como uma rotina, né? É uma rotina muito mais das instâncias de governança se estruturarem para trabalhar e dar um resultado para o Estado do que ao contrário, se você pensar isso inicialmente. Agora, por outro lado, se a instância de governança consegue aproveitar das ações do Estado para fortalecer a sua própria entidade, aí as coisas começam a fluir melhor, né? Um exemplo que a gente tem, por exemplo, no ICMS turístico. As instâncias de Minas não recebem R$1, né? O repasse ele é feito todo para o município. No Circuito do Ouro, o que foi feito? Para esse município pleitear, ele precisa receber uma certidão, né? Ele precisa receber uma certidão de participação na política pública. Quem emite essa certidão é o circuito. O Circuito do Ouro só emite a certidão se o município cumprir ali alguns deveres de casa, né? Então, ele tem que estar em dia com as mensalidades, né? Ou com a forma que ele se organizou para pagar o circuito. Ele tem que manter o portal do Estado ativo e atualizado. Ele precisa de frequentar as reuniões do circuito. Isso tudo vai dando respiro para a entidade funcionar. Então, é importante que a instância entenda o planejamento do Estado, né? Veja onde que o Estado consegue participar, ainda que não financeiramente. Às vezes a gente pensa só no recurso financeiro, sem até saber como é que a gente vai gastar aquele dinheiro.
Mas, às vezes, uma carta de apoio vai valer muito mais do que 5, 10 mil reais que vai te manter ali 2, 3 meses. Então, o vínculo com o Estado, ele é esse. E com a documentação que a gente vai sempre disponibilizando. Igual disponibiliza para o Ministério, disponibiliza para o Estado, né? E os vínculos com as prefeituras, eles são via convênio. Eles são convênios por municípios que são renovados anualmente. Respondi? Ela falou também sobre o organograma da IGR, como é Organograma, basicamente o organograma. Na verdade, a estrutura de uma associação, né? Quando ela é em um CNPJ, mas fala um pouquinho. Privada, sabe? Eu acho que eu tenho ele aqui, peraí. Isabela, aproveitando, eu que fiz essas perguntas, Bruna. Você falou de um efeito multiplicador para as localidades que não necessariamente são turísticas, né? Como que ocorre esse vínculo? No caso, se eu sou uma comunidade que vou fornecer através de agricultura familiar, né? Ela entra ativamente no contexto da IGR ou ela está em um outro lugar? Ela entra na associação efetivamente? Como é isso? Então, isso daí é preciso que, no caso do circuito, não. Ela é acionada por projetos, né? Ou somos acionados, ou o Circuito do Ouro vai poder ser acionado por projeto. Então, por exemplo, esse caso da Elo mesmo, a parceria é como se fosse primeiro com os empresários, por exemplo, no caso do circuito, um namoro, sabe? O circuito ainda não cobrou nada dessas empresas. Eles precisam de primeiro enxergar um resultado para depois começar a contribuir. O estatuto, ele até prevê que a iniciativa privada tenha direito a voto, mas hoje não é uma realidade, até porque o Circuito do Ouro não estava trabalhando na captação de associado privado. Por quê? O associado privado, ele não vai ter a mesma capacidade financeira do que o poder público, do que uma prefeitura, não vai conseguir pagar o mesmo valor, né? Então, pra vocês terem ideia, quando a mensalidade do circuito era em torno de R$800, a mensalidade do empresário era por volta de R$50. Então, para isso daí ter alguma relevância no orçamento do circuito, a gente tinha que ter pelo menos uns 200 associados. Para a gente ter 200 associados, a gente ia ter que ter 200 resultados para esses empresários, né? Então, foi uma opção, e além de ter que ter uma estrutura comercial para poder fazer a captação desses associados, né? Ninguém vai entrar e começar a pagar uma associação porque a gente deu um telefonema, porque a gente mandou um e-mail. Precisa de ter realmente um processo de sensibilização. Então, no caso de trabalhar com os produtores, com artesanato, eu penso que o ideal é trabalhar em cima de um projeto e ver como que isso evolui. Mas pode acontecer de ser uma situação que se repita muito e que aí sim, esses produtores precisam sim de compor o conselho, de ter direito a voto, porque eles realmente são uma estrutura que se repete ali dentro da região. Tá? E esse processo de sensibilização até faz parte da segunda pergunta que eu te fiz. Como que ocorreu essa sensibilização? Ela ocorre com todos os membros que estão envolvidos de uma forma conjunta ou ela é fragmentada de acordo com o segmento? Sensibilização é uma coisa assim que não não pode parar nunca. A gente sempre tem que sensibilizar. Só que a gente precisa saber quem a gente vai sensibilizar para o quê, né? Então, às vezes, uma ação que inicialmente ela parece que é só uma promoção ou um mutirão para cadastro, ela pode funcionar também como uma ação de sensibilização. Importante é a leitura e a cara que você vai dar para aquilo. Então, nem sempre a sensibilização é fazer uma oficina ou fazer uma palestra. Às vezes, isso nem sensibiliza o seu público, né? A gente precisa ter sensibilidade para ver o que funciona. Nem tudo funciona igual em todos os lugares. Agora,
a sensibilização de empresariado ela é diferente da sensibilização de poder público, até porque o argumento ele é diferente, né? E aí a gente tem que ir lançando mão de diversas estratégias que funcionem para sensibilizar, né? E para manter as pessoas próximas. Então, lá no circuito, por exemplo, as reuniões são bimestrais, mas as meninas que trabalham lá no atendimento, no marketing e na parte de atendimento aos municípios, o contato com os municípios delas é quase que diário. Sempre tem alguma coisa para falar, né? Assim que vocês começarem a trabalhar com o portal que o Jefferson falou, isso daí é um excelente motivo para as instâncias. Eu não sei se vocês vão trabalhar via instância, Jefferson, mas se for, é um excelente pretexto para as instâncias conseguirem começar a manter um contato regular com esses municípios, né? E se fazerem importantes. Os municípios, os empresários, eles só vão aderir a uma estratégia, a uma instância de governança ou qualquer coisa, se eles forem sensibilizados e se eles sentirem que isso é necessário. Senão, não fazer. Infelizmente é assim. Né? Eles não são obrigados. É política pública, não é lei. Ninguém é obrigado a participar de política pública. O que mais que faltou responder, gente? Obrigada. Tinha essa o organograma está aqui pergunta. na tela, vocês viram? Essa de uma IGR específica é do circuito 12? Essa daqui, ó, que na verdade alguma coisa que já mudou, tá? Essa estrutura aqui, ó, daqui para cima, ela é a mesma. Então, tem presidente e vice-presidente. De onde que está esse presidente e esse vice-presidente? Daqui, ó, do Conselho Administrativo, né? E o Conselho Fiscal. O que significa isso? Pelo nosso estatuto, ninguém aqui é remunerado, tá? É remunerado do diretor executivo para baixo. Não tá, ainda está essa estrutura. Não. Na verdade, agora, como eu saí, quem era a assistente de comunicação assumiu agora a função de diretor, então agora estão com 2 pessoas, né? Que são, essas daqui são contratadas mesmo, e os prestadores de serviço. Então, tem o jurídico, quando está mais folgado, tem uma assessoria jurídica contínua, quando não tem, é por consulta. A contabilidade ela tem que ser contínua, então é um valor negociado com uma contabilidade terceirizada, né? Então, mas a estrutura nossa é essa daí. Ok. Isabela, tinha essa outra pergunta, a Bruna já fez, sobre sensibilização. Uhum. Tem só duas colocações da Cleonice aqui, falando da importância da reunião, da sua palestra. A Leidiane falando aqui que é importantíssimo a participação dos entes públicos, principalmente nesse início de concretização da IGR. Né? Se alguém mais alguma pergunta, pessoal? A gente encaminha já para o... Mônica levantou a mão aí, não sei se ela quer fazer a pergunta. Mônica? Sim, na verdade não é uma pergunta, eu queria fazer uma colocação em cima de um assunto que foi falado lá atrás, se não me falha a memória, foi o Romualdo que colocou, em relação a essa questão de ser ente público ou privado na instância de governança e da facilidade ou da dificuldade de captação de recursos. É só contribuir com a nossa experiência aqui. A gente tem o Conselho de Turismo e Fundo de Turismo já desde 1999, atuante, ativo, etc. E a gente verificou uma coisa. O nosso conselho e o nosso fundo, eles são independentes da prefeitura. Tem algumas pessoas do público, tem 2 pessoas da prefeitura e uma da Câmara, todos os outros são empresários. E é uma associação privada de direito público. E, em função disso, a gente consegue captar recursos da prefeitura, bastando que, para isso, né, exista a vontade política do prefeito, que seja feito um projeto que passe na Câmara, seja autorizado, é legal.
Agora, com relação ao Estado, a gente não consegue conveniar. Por quê? Porque no Estado de Mato Grosso, especificamente, é uma briga antiga minha, inclusive, existe uma normativa da Cefaz que só deixa o Estado conveniar ou com o município ou com a associação privada sem fins lucrativos. A associação privada de direito público não é contemplada, eu nunca entendi por quê. E com relação ao Ministério do Turismo, também nós não conseguimos captar nada do Siconv, porque o Ministério do Turismo, que eu saiba, pelo menos até recentemente, só convenia com prefeitura, nem associação privada de direito público, nem associação privada sem fins lucrativos. Então, nessa condição que a gente se encontra, para a gente tem funcionado, até porque a gente consegue doações de grandes empresas. Vou dar um exemplo, JBS, Viação Chavante, são empresas grandes que veem o resultado para elas do trabalho, e se fosse uma empresa ligada à prefeitura, juridicamente eles seriam impedidos de doar. Eles doam porque é uma associação privada de direito público com dirigentes privados e não entes públicos. Às vezes a gente tem de um lado, resolve uma coisa, atrapalha do outro atrapalha um. É por isso que eu acho que o mais importante é construir o plano, colocar preço no plano e aí ver como é que vai fazer, como é que vai ser essa captação e qual que é a melhor forma, tanto de acontecer a captação, quanto essa contribuição ser contínua, né? Uma sociedade, né? Importante, entendido de formas diferentes aí, de acordo com municípios e estados. Então, por isso que eu acho que é muito importante ter o jurídico do nosso lado, né? Para criar essa argumentação junto e conseguir ver de onde que vai vir esse recurso da forma que tem que ser ou dentro do estado ou dentro do município. Mais alguém, pessoal? Não? Podemos encerrar, então? Ok. Então, Isabela, obrigado pelo seu conhecimento aí, sua experiência, né? E muita gente já perguntando se você vai disponibilizar a apresentação, né? Você falou que sim, você mandando a gente já encaminha, e agradecer a todos aí que participaram também, que realmente esse processo só consegue ocorrer se houver essa participação de todos mesmo, município, região, estado, enfim. Aí eu passo aí para o secretário Jefferson encerrar a reunião. Isabela, muito obrigado. Você, mais uma vez, parceira do Estado de Mato Grosso. É muito importante essa troca de experiências com as instâncias de governança. E aqui nós não temos só instâncias de governança, nós temos aqui empresários do turismo também. Estamos escutando um pouco da experiência do caso de Minas. Temos assessor aqui do senador Wellington, a deputada Marinha, também foi muito atuante no turismo na época dela, e está abrindo uma porta muito grande para a gente no Ministério do Turismo, todos os nossos pleitos aí no Ministério, na Embratur, todos os trabalhos que estamos fazendo. O senador Wellington começou a encabeçar isso aí para a gente, uma reunião nós tivemos com ele nesse momento de pandemia. O senador Jaime, o senador Fábio, todos aí estão muito empenhados em ajudar o turismo, né? E a Marinha pediu para acompanhar todas as reuniões, ela está aqui sempre presente. Desde semana passada, ela está acompanhando as reuniões que nós estamos fazendo com o turismo, nesse momento de recuperação do Estado. É muito importante essa troca de informação dos outros estados para ver que a gente também está buscando os caminhos e alternativas para a retomada do turismo, né, Isabela? Então, eu queria agradecer muito mais uma vez essa parceria. Espero que num futuro muito próximo, a gente consiga fazer aqui em Cuiabá um evento do turismo, um evento de retomada do turismo, um evento que nós vamos mostrar um pouco do turismo de Mato Grosso
não só aqui para o Centro-Oeste, para o Mato Grosso, para o Centro-Oeste, para o Brasil, e eu queria contar também com você, estendo de novo um convite para você estar aqui com a gente, mais uma vez, fazendo essa troca de experiência, que você tem uma grande experiência aí em Minas, conduzindo o MGR e agora com um blog muito bom. Eu recomendo a todos vocês acompanhar o blog da Isabela, que é um blog que isso mesmo. pautas só voltadas ao turismo. Obrigado, Isabela. Gente, eu que agradeço aí o convite do Jefferson, a paciência de todo mundo, que eu falo muito mesmo, mas é porque eu gosto muito do tema. E convidar todo mundo, deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver. Não consigo mais não, acho que eu já fechei. Convidar todo mundo mesmo para conhecer meu blog, conhecer as minhas redes sociais. Eu só falo de gestão, planejamento e marketing turístico. Então, assim, é um conteúdo técnico, não é um blog de viagens. Quando eu abordo destinos, eu abordo do ponto de vista técnico. Eu estou agora trabalhando numa série sobre a roteirização. Então, vão ser uma sequência ali de 3 vídeos e 2 posts. Os 2 já foram, que eu falo sobre roteirizar e falo sobre a experiência do Circuito do Ouro, e nos vídeos também eu falo sobre segmentação turística, roteirização, isso tudo. E vou trabalhar aí agora a próxima pauta em cima dessa medida provisória, que altera a Embratur para a agência. E, de novo, agradecer a todo mundo, desejo muito sucesso para vocês. O país está vivendo um momento complicado, mas eu estou vendo que vocês estão num ritmo aí bem bacana. Eu acompanho muitos posts do Jefferson, vocês estão sempre fazendo reunião, e o momento é esse mesmo, né? O momento agora é de planejar, porque uma hora essa porta vai abrir e quem estiver preparado vai acabar saindo na frente, né? Então, verdade. Isso, trabalhar no planejamento mesmo, gente. É cansativo às vezes, mas eu estou à disposição aí, quem quiser trocar alguma ideia, fazer alguma pergunta, eu continuo disponível mesmo depois da reunião aí pelas redes sociais, tá? Tá bom, Isabela, obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Obrigado, Isabela. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma fala? Se quiser, desliga. Isabela, brigadão. Até a próxima. Falou, até a próxima, Leandro. Tchau, gente. Tchau. Só agradecer também pela participação e pelos conhecimentos adquiridos aí pela Isabela. Obrigada, Isabela. Obrigada, gente.